Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mostrar a fala do Trump defendendo Bolsonaro e criticando o Brasil ao vivo, e Lula ficando bravinho e atacando o presidente Bolsonaro e seu filho Eduardo, eu queria começar mostrando uma fala absurda do Merval, que, entre outras bobagens, diz que o Trump não tem o direito de afirmar que o Lula está no governo por conta de alguma trapaça. Logo na sequência da fala dele, preparei um material mostrando que sim, o Lula só chegou ao poder com a ajuda de ministros do Supremo. A coisa é tão paradoxal que quando você tinha um governo como o do Carter, que era um governo democrático, o Carter era um sujeito, um humanista, e ele atacava uma ditadura brasileira, o governo brasileiro, ele estava atacando uma ditadura. Isso. Então era um sujeito democrático, sério, atacando uma ditadura militar. Então, hoje você tem um governo americano que é o menos democrático dos últimos anos, defendendo um governo que era a favor do golpe militar e queria um golpe militar, e um governo eleito democraticamente. Pode não gostar dele, ser de direita, mas não tem o direito de... Não tem o direito de dizer que o Lula está no governo por conta de alguma trapaça, de alguma coisa. Então é uma coisa completamente louca o que está acontecendo. O Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. De eleição não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar sobre a referência. Está com som? Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não é isso não, ministro. Brasil defende. Para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos. Eu, ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão cumprida. Se você acha isso normal. Muitos dos personagens que hoje estão aqui só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato, inclusive o presidente da República. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Uhum. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. O que eu queria deixar claro, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui
E não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Agora mais um combo de informações, começando com a fala do Trump. Está em inglês, mas com legenda e tem só 1 minutinho. E na sequência, as reações do Lula, do Eduardo Bolsonaro e o recuo do STF, que já cogita anistia a Bolsonaro e aos patriotas. Reparem que o Edu cita o programa Mais Médicos, que foi alvo de sanções hoje. Então eu também vou deixar um comentário do Fernando Schuller explicando a sacanagem que foi esse programa. E depois eu complemento. Mexico and Latin America are getting closer to China, and they say it's partly because of the tariffs you're imposing those countries. Are you concerned them getting closer to China? No, not at all. I'm not concerned at all. They can do what they want. None of them are doing very well, and what we're doing in terms of economics, we're blowing everyone away, including China. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então não dá para a gente ficar quieto. Então nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de morte da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. É natural a extensão da Lei Magnitsky para a esposa do Alexandre de Moraes, porque a Lei Magnitsky é conhecida popularmente como a pena de morte financeira, e é notório que a renda do Alexandre de Moraes, que recebe um salário semelhante de deputado federal, mas usa um relógio, por vezes, aí de luxo, né, que não condiz com o salário que ele recebe, e obviamente ele não sobrevive do salário dele. Então, é notório que esse financiamento para o Alexandre de Moraes vem em parte através da mulher dele, que inclusive é uma advogada que se tornou de grande sucesso após a nomeação do Alexandre de Moraes para a corte. Eu acho justo, eu acredito fortemente que o ministro Padilha está incluso nessa lista de sanções. Eu vejo o secretário Rubio muito, como é que pode dizer, muito sereno na maneira como ele compartimenta a informação, e ele não solta listas, etc. Mas eu acho difícil você imaginar que eles vão dar um recado ao governo brasileiro, tratando de mais médicos, falando em sanções, e isso daí não alcançar Dilma ou o próprio ministro Padilha. Então o Moraes, ele é um psicopata com o poder da caneta e age como um mafioso. Uma política que eles estão fazendo com o mundo inteiro. A questão especial do Brasil e da tarifa ser de 50%, a maior dessa última onda de tarifas anunciadas pelo presidente Trump, é por conta da crise institucional que nós vivemos. Então, é por isso que eu tenho alertado a todos aqueles que pretendem tratar isso apenas pela ótica comercial, isso não vai funcionar. É por isso que eu tenho dito, tem que ser dada uma primeira sinalização aos Estados Unidos de que a gente está resolvendo essa crise institucional. Mas eles perderam poder, eles têm que entender isso. E é necessário tempo para que eles entendam isso. Não existe um cenário onde a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo. O Trump, ele nem começou a usar todas as armas que ele tem à mão dele. Bom, no último programa do qual eu participei, a Andresa trouxe a notícia de que se começava a discutir no STF, né, a possibilidade de uma anistia. E hoje, eu não sei aonde eu li, em um dos jornais, traz essa mesma notícia que foi dada aqui pela Andresa. Quer dizer, o STF está começa a discutir uma maneira de sair de uma maneira honrosa, né, desse episódio, que é, como a gente falou aqui, voltar
ao seu leito natural, ou seja, condena o Bolsonaro, faz o trabalho que acha que tem que fazer, né, e depois o Congresso, se resolver votar um projeto de anistia, né, o STF não tem nada a ver com isso, não pode impedir, né? Isso seria a saída menos dolorosa para a chantagem e intimidação do Donald Trump, e cá entre nós, quer dizer, isso seria a saída institucional mais correta, né? A gente voltaria a funcionar com os poderes devidamente separados, né? Intimidação e chantagem, o problema disso é que, em geral, funciona, né? Quando você é fraco, você não tem como resistir ao intimidador e ao chantageador. E o Brasil é um país fraco, não pode enfrentar o colosso americano. Sabe? Fica todo esse discurso de soberania, ok, é muito bonito, muito bacana, mas na vida real, onde o empresário precisa faturar e o trabalhador precisa ganhar salário, né? A soberania é isso, é tocar a vida. O que eu antevejo, né, salvo engano, mas parece que o horizonte começa a se desenhar nesse sentido, é que vai chegar uma hora que, e muitos empresários já começam a se perguntar, né, vai chegar uma hora que as pessoas vão se perguntar, bom, mas será que vale a pena sacrificar o país, a economia brasileira, né, os cidadãos, os trabalhadores, para condenar um Bolsonaro, né, para manter esses bagunceiros aí do 8 de janeiro presos, mofando na cadeia? Vale a pena você sacrificar o país, imolar o país no altar da soberania, né, só para que você mantenha o STF fora do seu leito constitucional? O programa Mais Médicos, a gente tratou já na época, aqui na Band, desse programa, ele sempre foi uma parceria do Estado brasileiro com o Estado cubano, basicamente para financiar o Estado cubano, financiar a ditadura cubana. Eu me lembro que a gente dizia, né, a ditadura sai caro, tem um aparato repressivo enorme em Cuba. Então, Cuba fazia uma espécie de aluguel, uma terceirização de mão de obra, né? O Estado cubano tem uma empresa especializada, empresa obviamente ligada ao Estado cubano, especializada em exportação de serviços na área de saúde. Na verdade, é um aluguel de mão de obra. Nós chegamos a ter aqui no Brasil mais de 8 mil médicos cubanos trabalhando. No total, transitaram mais de 11 mil médicos cubanos pelo Brasil. Eles ganhavam, o que o Estado brasileiro pagava a OPAS, que é uma organização de saúde internacional, algo em torno de R$10 mil. O médico cubano ganhava algo em torno de R$3 mil. O restante iria basicamente para o Estado cubano, uma parte para a família em Cuba. Então o médico não podia trazer a família, exatamente para que não tivesse aí a tentação de pedir asilo, de emigrar, enfim, de literalmente fugir da ditadura cubana. Então era quase como uma espécie de chantagem, uma prisão, como é o caso. Os cubanos não têm liberdade para sair de Cuba, né? E o Brasil fez, na verdade, é inominável isso que o país fez durante tanto tempo, né? E o mais interessante aqui, Vitor, é que logo depois, lá por volta de 2019, 2018, né, o Brasil criou um outro programa, que é Médicos pelo Brasil, depois mudou de nome de novo, mas com a visão correta, ou seja, utilizando médicos, jovens médicos brasileiros com vocação de medicina comunitária, com formação nessa área, com uma bolsa exatamente para que pudesse ir ao interior do Brasil, né, Sistema Único de Saúde, como deve ser, e gerenciado por uma criação brasileira, que foi criada, inclusive, por decretos, né, por medida provisória, que foi um ADAPT, que é um serviço social, né, um serviço autônomo, né, social autônomo. O serviço social autônomo é uma criação jurídica brasileira. Quer dizer, ele é criado por lei, mas ele tem a natureza jurídica privada, que faz a contratação do médico pela CLT. Então, imagina, um jovem médico, ele obviamente não vai ter um salário de mercado numa grande cidade brasileira, mas ele vai ter um salário digno, ele vai ter essa experiência por alguns anos no interior do Brasil, vai ter uma excelente formação, uma excelente experiência profissional, vai conhecer o Brasil, vai desenvolver uma vocação que muitos médicos têm da medicina comunitária. Então, tudo isso é bom, e nada contra o médico estrangeiro. Se o médico quiser fazer a validação, qualquer país da América Latina, enfim, quiser fazer a validação aqui do seu diploma, participar do programa também, nenhum problema. Quer dizer, agora, um acordo que, na verdade, foi uma espécie de truque institucional, em vez do Brasil aprovar no Congresso Nacional, como reza a Constituição, uma parceria, né, um tratado internacional que implica aí em despesa, enfim, gasto público no Congresso Nacional.
o Estado brasileiro fez uma intermediação com a OPAS, contratava a OPAS, né, que contratava o Estado cubano, uma espécie de, né, de intermédio, um malabarismo, digamos, institucional, e para financiar fundamentalmente, mais de 50% do recurso diretamente ao Estado cubano. Né? E interessante, o programa era tão desnecessário que quando ele terminou foi substituído por um programa nacional, né, conduzido por um serviço social autônomo, criado pelo Estado brasileiro, com médicos, jovens médicos brasileiros, e assim que deve ser. Então, olha, eu acho que eu sempre digo a mesma coisa aqui, né, Vitor? O Brasil mesmo deveria fazer essa autocrítica. É triste que a gente veja agora o governo americano punindo, na verdade, né, cancelando vistos aí de 2 executivos brasileiros do governo brasileiro, secretários do governo ainda anterior, o governo na época do governo Dilma, enfim, o governo do PT na época. Né? Isso é uma política americana. Os Estados Unidos fazem isso com muitos países onde eles consideram que tem havido violações de direitos humanos, colaboração com a ditadura cubana, enfim, isso são critérios e políticas do governo americano. O que cabe a nós brasileiros fazermos é a autocrítica, é a análise, é a crítica desse programa, esta colaboração que a democracia brasileira fez com a ditadura cubana, um programa desnecessário, mal feito, né, e custou caro para o Brasil, sustentou aquele regime, né, o regime castrista em Cuba durante tanto tempo, e podia ter sido feito exatamente desde o início, né, como nós estamos fazendo hoje com médicos, jovens médicos do próprio Brasil. Esse programa Mais Médicos é uma safadeza tremenda. Só serviu como cortina de fumaça para o Brasil transferir dinheiro para a ditadura cubana. Os médicos tinham um salário médio de R$10 mil e 70% desse valor tinha que ser enviado a Cuba, onde seus familiares ficavam reféns como garantia para que os médicos não tentassem desaparecer. Ajudou brasileiros, mas às custas de trabalho análogo aos tempos da escravidão. Sobre o Barroso, gostaria de deixar essa informação. O apartamento de 22 milhões foi comprado à vista e só o condomínio custa R$15 mil. Não vou falar o que isso parece, porque não quero que deletem meu canal, mas acho que fica bem claro para todos. Lembrando que o salário de ministro é de R$46 mil. O que vocês acham, pessoal? Se acontecer mesmo uma CPI do judiciário, quantos ministros vocês acham que conseguiriam permanecer no cargo? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.